Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, após um tempo sem gravar vídeo para o canal, eu estarei voltando a gravar vídeos e eu quero gravar uma série de vídeos baseado no capítulo 23 de Mateus, onde Jesus fala à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disser que observais, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardo pesados e difíceis de suportar e as põem aos ombros dos homens, eles mesmos, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, os trazem largos falactórios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que quer dizer mestre, né? Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu quero gravar uma série de vídeos, vai ser uma série de vídeos, porque eu quero falar sobre os líderes fariseus, a liderança de Israel, da nação de Israel e a liderança espiritual na época de Jesus. E quero falar, sobre os discípulos e por que Jesus falou à multidão e aos discípulos. Jesus estava falando ali à multidão, aos discípulos, acerca dos escribas e fariseus. Jesus estava pegando um exemplo da liderança atual, mostrando para o povo e para seus discípulos, ou seja, para líderes, futuros líderes e liderados, futuros líderes da igreja, o que ele queria de seus discípulos, o que ele requer de seus discípulos, e usa o que ele não quer, assim trazendo em pauta os erros dos líderes da sua época, que gostava dos primeiros assentos, gostava de serem chamados de mestres, gostava de todo o respeito, tinha toda a pompa, vivia do melhor do povo, das ofertas, dos dízimos. E aí, sobre esse assunto eu quero falar, eu vou voltar em nome de Jesus, gravar vídeos no canal, vou buscar gravar vídeos pequenos, não muito cansativos. E vamos falar sobre esses assuntos. E para isso eu vou falar sobre a liderança de Israel, Porque se você for analisar os líderes de Israel, se você for observar, Israel, todas as vezes que levantava um rei, um líder, alguém que buscava Deus, toda a nação se voltava para Deus. E todas as vezes que um rei, você vai ver isso no livro dos reis, nas crônicas, toda vez que um rei ele se corrompia, levava toda a nação de Israel a se corromper. Então sempre era assim. Fez me lembrar aqui de uma vez na igreja que eu congregava, um pastor pregou e ele disse que se a igreja não ora, ela é a cara do pastor. A espiritualidade dela, ela é a cara do líder dela. E se as igrejas hoje se corromperam, ou porque os líderes se corromperam. Se você for observar bem, Atos dos Apóstolos, a igreja crescia na fé, no amor, na comunhão do pão, partia o pão com os irmãos, ninguém era mais rico ou mais pobre, porque os mais ricos vendiam as suas propriedades, e dividiam com os irmãos que não tinham. Coisa que hoje nós não vemos mais, nós só vemos pregação de amor
uma conversa bonita para poder arrancar um glória da igreja e o líder se sentir um grande pregador. Mas na prática nós não vemos que é assim. Então eu vou estar gravando vários vídeos. Quero falar da liderança de Israel, dos pastores de Israel. Eu quero falar de como é a liderança da igreja em Corinto, da igreja em Atos dos Apóstolos, porque esse texto de Mateus 23, ele vai abranger tudo, tá certo? Ele vai expandir e muito. Então, portanto, nós estamos numa época do fim, né, dos tempos do fim, e nós precisamos falar de Bíblia, porque a Bíblia, ela não está restrita a ninguém, né? Quando a Igreja Católica predominava o mundo, né, a Bíblia só ali existia em latim e nos idiomas originais, esses homens não tinham interesse de traduzi-las porque eles tinham o domínio dela e o que eles pregavam para o povo era a verdade deles e o povo não sabia na íntegra o que aqui estava escrito. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe a Bíblia para todos. E a Bíblia é para todos ler. E aqui não existe restrição. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em todas as suas cartas, né, pedindo para um exortar os outros na fé, no amor, na comunhão. Exortar não está restrito a pastor, a padre, a bispo. É todo aquele que vive uma vida de santidade, que vive uma vida na presença de Deus, ele tem moral de pregar isso aqui, pregar a palavra de Deus. Só não tem moral de pregar isso aqui quem não vive, ou quem não se preocupa, ou quem não busca aplicar na sua vida. Aí sim não pode pregar a palavra de Deus. Outros dizem, eu prego o que vivo. Então, na realidade você é perfeito, né? Porque o que está escrito aqui nós cumprimos pela fé, né? Nós não somos perfeitos aqui dentro. Então eu prego a palavra de Deus, e se você observar o que está aqui em Mateus 23, Jesus mandando a multidão ouvir os fariseus que eles pregavam, né, do 39 livros do Antigo Testamento, manda eles observar. Só não manda eles praticar o que eles praticavam, porque eles pregavam e não viviam. Então, independente da pessoa não viver o que ela prega, a palavra de Deus tem que ser respeitada. Por quê? Porque ela não é de homens, não foi inspirada por homens. Foi o Espírito Santo que inspirou, né, usando homens, é óbvio, homens que se dedicaram para servir a Deus, mas ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, usando cerca de 40 autores que não se conheceram de séculos, de milênios diferentes, e é a palavra de Deus, né? Então toda escritura ela é proveitosa, ela é inspirada por Deus e é proveitosa, é útil, né, para a nossa repreensão, para a nossa educação na fé. E ela não está restrita a homem nenhum. Tá? Paulo ele disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus estava solta na boca dele. Não existe mordaça, não existe o que você deve ou não pregar aqui. O que aqui você deve pregar é aquilo que o Espírito Santo inspirar o seu coração e revelar a mensagem que você pregar. Não existe restrição. Né? Há líderes por aí que ele acha que exortação só ele que pode exortar, né? Sendo que a Bíblia fala que qualquer um pode exortar o outro, né? Há líderes por aí que ele se sente dentro da igreja o que Jesus está criticando, sente um fariseu, um líder absoluto, digno de todas as coisas, as demais pessoas têm que estar sujeito 100% a ele, como se fosse um semideus. E é isso que eu quero falar, e é isso que eu vou falar nessas gravações dos meus próximos vídeos. A minha aguarde, estaremos falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a volta de Jesus, estaremos falando sobre muitas coisas. Me aguarde em nome do Senhor Jesus.